Rio de Janeiro é só a ponta do iceberg. Os especialistas dizem que os próximos estados que podem chegar em breve numa grave crise financeira, como está no Rio de Janeiro, são Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A recessão trouxe junto aí a queda da arrecadação de impostos e agravou a situação das finanças. Falta dinheiro para pagar salários, para a segurança pública, para a saúde. A gente vai mostrar para você agora uma radiografia dos estados endividados. 19 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, terminaram o primeiro semestre deste ano no vermelho. O rombo nas contas públicas dos estados brasileiros chegou a 56 bilhões de reais no período. 17 unidades da federação cortaram investimentos nos últimos 2 anos. Em 14, obras estão paralisadas por falta de dinheiro. 8 estados atrasaram os salários dos servidores. E em 6, os funcionários públicos podem ficar sem o 13º. Em agosto, o Congresso aprovou o projeto de lei que suspende o pagamento das dívidas dos estados com a União até 2017 e estende o prazo para a quitação dos débitos em 20 anos. Segundo o Ministério da Fazenda, os estados terão um alívio de 50 bilhões de reais com a medida. Pois é, a recessão econômica acelerou a crise aí dos estados, mas a bomba relógio já tinha sido armada muito antes, né, Maurício? Exato, e lembrando que a recessão também ela tem uma causa fiscal. Então, na verdade, essa política de expansão dos gastos, né, principalmente gastos obrigatórios, né, que essa crise, na verdade, ela revela, né, esse aumento dos gastos obrigatórios que foi se observando ao longo do tempo, financiado com receitas que são voláteis, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Receitas de lucros do petróleo, que tem preços que flutuam mesmo. Então, de fato, não pode se dizer que essa recessão é uma coisa que vem de fatores exógenos, completamente exógenos, e que geraram essa crise. A crise, na verdade, a questão fiscal causou também boa parte dessa recessão. Porque aí vê esse desequilíbrio, né, Sami? Aí a confiança cai, o investimento não vem, o emprego não vem, e a gente... Para fazer um paralelo para as pessoas entenderem, eu queria que você explicasse justamente isso na vida das pessoas também, como fez o Rio de Janeiro, você contar com uma renda que pode diminuir, pode subir, como é o royalty do petróleo, para fazer despesas fixas, né? Você ir morar num apartamento mais caro, né? Essa renda que pode variar, você não pode contar com ela para fazer gastos que são fixos. Né? O ideal, Juliana, é que você tenha rendas mais certas, como o salário fixo, para pagar seus custos fixos. E a renda variável por performance ou por fatores extras, como os royalties do petróleo, você utilize para trocar o carro, para trocar a geladeira, porque se não der certo, você paga suas contas. O grande problema, e aí o Maurício comentou, desse engessamento. Por quê? Porque a mesma coisa você fala assim, olha, estamos em dívida aqui na nossa casa, então a gente vai ter que cortar. Aí o filho fala, não, eu não quero que cortar minha aula de futebol. Aí a filha, não, internet eu não quero cortar. Ninguém quer cortar nada e aí a conta não fecha. As pessoas sabem que é preciso cortar, mas ninguém está disposto. Então, isso que é o que se faz necessário. E como agravante, a gente tem a prisão do ex-governador ontem, a prisão do ex-governador hoje, né, do Garotinho e do Sérgio Cabral, respectivamente, e aí a credibilidade também fica minada. Existe já uma especulação. E o governador atual? Então, isso é mais um balde de água fria, já numa tentativa de recuperar algo que estava bem crítico. Eu diria que a situação do Rio de Janeiro é dramática nesse momento.